A brasiliense Aline Furtado, de 41 anos, que é educadora e atleta da paracanoagem, foi convocada para os Jogos Paralímpicos de Paris. Os desafios foram muitos ao tentar conciliar os treinos com o trabalho e carimbar o passaporte para essa competição. A gente veio ao Clube da Aeronáutica, local de treino da Aline, para entender como foi que ela conquistou esta tão desejada vaga. Aline, antes da gente conversar sobre os seus desafios diários, conta pra gente um pouco da sua história e como você se tornou uma paraplégica. Quando eu tinha 18 anos, eu sofri um acidente de carro. Nesse acidente, eu fraturei a primeira vértebra da lombar e teve uma compressão da minha medula. Essa compressão me deixou com uma paraplegia incompleta e com limitações de movimentos da cintura para baixo. Explica pra gente o que é essa paraplegia incompleta. Então, a gente tem a medula. A medula ela pode se romper e você não andar de forma nenhuma e utilizar a cadeira de rodas, ou ela pode não se romper, mas ficar comprimida e te deixar com limitações. Então a minha paraplegia incompleta é devido a isso. A minha medula foi comprimida, me deixou com algumas sequelas, mas eu consigo andar. E no meio de todo esse processo, antes da gente começar a gravar a entrevista, você falou que não se enxergava como uma pessoa com deficiência. Quando é que foi que você entendeu que tinha essas limitações? Eu fui me enxergar como uma pessoa com deficiência física quando eu conheci a paracanoagem, porque até então eu me enquadrava dentro de um padrão de normalidade e não me enxergava com limitações. Eu tentava ultrapassar todos os meus limites e isso não era benéfico. Eu não queria que me vissem como uma pessoa limitada, como uma pessoa que não pudesse executar dentro do esperado. Um preconceito, um autopreconceito, né? E aí eu poderia lesionar ainda mais joelho, tornozelo, quadril e até a questão da minha coluna mesmo. Como a prática da canoagem te ajudou nesse processo de identificar as suas limitações? Então, eu fui para o Hospital Sara. Eu sempre fui paciente desde os 18 anos e eu fui levando para eles que eu não queria mais praticar nenhuma das atividades que eu já praticava, que até então era o CrossFit. E que a minha vontade era correr. Lá o professor Rodrigo, que me recepcionou, ele me fez um teste na quadra e ele falou que eu não poderia correr nem da portaria se houvesse necessidade. E me falou da paracanoagem. Ele perguntou se eu conhecia. Eu falei que eu nunca ouvi falar. E aí ele me encaminhou para o professor Fred, que é o responsável da paracanoagem no Sara. E eu fiz o teste. Nessa mesma avaliação, o professor Rodrigo falou que eu precisava conviver com pessoas com deficiência física, para eu me reconhecer, porque eu estava com a minha imagem deturpada, mas modificada. Eu estava me enxergando muito como uma pessoa sem deficiência, tendo uma deficiência. E lá dentro da paracanoagem, no Sara, eu comecei a conviver com as pessoas com amputação, utilizando cadeira de rodas e N outras deficiências, e eu comecei a me aceitar. Em pouco tempo da prática da canoagem, você começou a se destacar em competições nacionais e internacionais e se tornou uma atleta paralímpica. O que isso significa para você? Primeira coisa é porque eu comecei na paracanoagem e já saí do Sara quando eu vim encaminhado para o Clube da Aeronáutica, para o treinador Salomão. Eu falei que eu queria ir para Paris, mesmo tendo um curto período de preparação. Era o meu objetivo. E a realização de um objetivo, de um sonho, é a maior competição que existe. E eu estarei lá. O brasileiro não tem essa visão de que um paratleta, uma pessoa com deficiência, ela é capaz de fazer qualquer coisa. O que você diria para as pessoas que estão com alguma limitação? O que elas poderiam fazer para reverter essa visão do brasileiro? Eu vou falar aquilo que eu aprendi aqui na paracanoagem. Que a gente tem que parar de olhar para aquilo que não funciona, para aquilo que não está em pleno desenvolvimento e começar a olhar para o nosso corpo, para tudo aquilo que ele consegue fazer. É isso que a gente precisa aprender a fazer. Eu comentei na abertura da sua dificuldade, dos desafios de conciliar o trabalho com os treinos. Conta pra gente como é que era a sua rotina, como é a sua rotina ainda, né? Ela é complicada. Eu tenho que acordar às 4 e pouco da manhã, 4h15, 4h20, porque eu preciso entrar no lago às 6 horas da manhã. Eu entro no trabalho 8, 8h30, então eu tenho que treinar, tomar banho, comer, sair correndo e ir trabalhar. Trabalho, saio um pouco mais cedo, eu tento chegar mais cedo porque eu preciso sair mais cedo, porque eu tenho o segundo treino.
E aí você tem todas as adversidades do trabalho, porque eu trabalho com educação e ele não acaba quando eu saio. Continuo tendo as questões da educação junto com as questões do treino e todas as questões da minha vida. Então eu estou fazendo um curso bem intensivo de administração, assim, sabe? A Aline é a sua primeira Paralimpíada. Como é que você está se preparando para o futuro com relação à sua vida como atleta? E imagina que eu conheci a modalidade paralímpica com 38, 39 anos. Então, o corpo, ele já não funciona da mesma forma. E eu falei assim que eu faria Paris, tentaria Los Angeles. Se não desse, acabaria por ali. Porque o alto rendimento é um trabalho sério, então a gente não está ali para se divertir, a diversão vem quando a gente alcança o resultado, mas até alcançar o resultado é muita entrega. Hoje eu faço educação física pensando, porque eu quero trabalhar com essa questão do paradesporto. Eu acho que falta muita gente preparada para trabalhar, porque hoje a gente não vê nas academias um espaço adaptado para as pessoas com deficiência, e eu quero muito lutar por isso. A minha luta sempre foi a educação, hoje eu quero ampliar. Nesse processo, você como educadora, você como atleta, como as duas funções, né, as suas duas paixões, elas se completam? Eu trabalho com a questão da inclusão dentro da escola, voltada para as crianças. E o quão necessário é esse trabalho da mentalidade na infância para que ele tenha um reflexo lá na frente. E a gente está tão habituado hoje em dia à exclusão natural por N fatores que a gente esquece de desenvolver um trabalho lá na infância voltado para isso. Então hoje eu tenho um olhar tão ampliado da vida adulta com deficiência que eu consigo mostrar para a criança de uma maneira mais prática o quão necessário é ser inclusivo.